Bem-vindo de volta. Agora vou apresentá-lo ao conceito de vetores e mostrar também como os vetores podem ser ainda mais úteis na solução de problemas sobre o movimento bidimensional de um projétil. Vamos falar de um jogo onde você não joga a bola agora diretamente para cima, em linha reta, na vertical. Você pode ver quão longe você pode jogar a bola e qual é o melhor ângulo para fazer o lançamento da bola. Esperamos que você achará esse jogo ainda mais divertido que o jogo do lançamento da bola simplesmente na vertical. Espero que você tenha uma intuição de que a diferença entre um vetor e um escalar é que um vetor tem direção. Então é isso que nós estamos apresentando aqui logo já deixamos escrito, né? Ou seja, um vetor, além de ter uma magnitude, ele tem também uma direção. Por exemplo, a gente diz que um automóvel está movimentando com a velocidade de 60, a magnitude da velocidade, quilômetros por hora são as unidades, e para o norte, aqui está o caráter direcional da velocidade, ou seja, a bola está indo para o norte, assim como ela poderia estar indo para o sul, ou para o leste, ou para o oeste. O escalar, uma grandeza física do tipo escalar, precisa apenas de magnitude. Por exemplo, a duração da partida de um jogo de futebol é de 1h30. Cada tempo dura 45 minutos. Pronto, informou isso daqui. 1,5, 1,5 é a magnitude e a unidade é a hora. Pronto, está tudo esclarecido. Vamos começar com a velocidade. A velocidade é um vetor. Vejamos um exemplo parecido com aqueles que já apresentamos anteriormente, por exemplo, sobre a queda de uma moeda do alto de um edifício. Suponha que a velocidade comece aqui, ou seja, vai descer, vai começar com a velocidade inicial igual a zero, que a distância é medida, ou seja, a distância tem a sua origem aqui no topo do prédio, na laje, e aponta para cima. Então, na realidade, à medida que a moeda desce, se o zero da distância, a origem da distância está aqui na laje, na parte superior, ela está descendo, ou seja, a distância está assumindo valores sempre negativos. Velocidade inicial é igual a zero, e vamos perguntar, decorrido um tempo de 3 segundos de queda, qual é o valor da velocidade? A gente sabe que a aceleração nesse caso é a aceleração da gravidade, que vale menos 10 metros por segundo ao quadrado. Uma fórmula que a gente tem usado constantemente diz que V é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Velocidade inicial nesse caso, nessa posição, a velocidade inicial da moeda valia zero. Aceleração menos 10 metros por segundo ao quadrado vezes 3 segundos. Vai aparecer esse segundo, simplifica com esse, a velocidade está dando menos 30 metros por segundo. Bem, a magnitude da velocidade é 30 metros por segundo. E a direção? Bem, deixa eu mostrar para você que o sinal negativo indica a direção da velocidade. Eu poderia dizer apenas, a velocidade da moeda decorridos 3 segundos de queda é de 30 metros por segundo. Neste caso, estou informando apenas a magnitude da velocidade da moeda. Eu não estaria informando se a moeda está subindo ou se está descendo. Estou informando apenas o seu módulo, ou o seu valor absoluto, sem sinal. Neste caso, ela também é chamada de velocidade escalar nos livros de física. Se um carro movimenta-se em uma avenida reta, ao dizer que sua velocidade é de 60 km por hora, estamos informando apenas a magnitude da velocidade. Não dissemos se o carro movimenta-se para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste. Não convencionamos que direção será positiva ou será negativa. Nos movimentos de objetos em apenas uma dimensão, ou seja, ao longo de uma reta, informando apenas se a velocidade é positiva ou negativa, já dá o senso de direção. Ou seja, se nós temos um objeto que está movimentando segundo a linha reta, nós convencionamos que para a direita, a direção para a direita é positiva. Então, se eu tenho uma velocidade que está acontecendo dessa forma, esse V vai ser positivo e esse V vai ser uma velocidade negativa. Agora que vamos trabalhar com o movimento de projétil em duas dimensões, teremos que ser um pouco mais sofisticados na questão da definição da direção. Deixe-me dar um exemplo onde eu tenho uma bola e lanço essa bola formando um ângulo de 45 graus com o solo, ou seja, formando 45 graus. Suponha que isso aqui fosse o solo, essa é uma linha horizontal, e que eu pegue aqui a minha bola, colocado ela aqui em vermelho,
e eu faço o lançamento dessa bola, por exemplo, com a velocidade de 10 metros por segundo, formando um ângulo esse ângulo aqui de 45 graus com a horizontal. Eu não jogo a bola para cima, ou seja, a bola agora não vai movimentar, não vai sair do solo e movimentar diretamente na vertical. Eu jogo a bola formando um ângulo de 45 graus, esse ângulo que eu estou mostrando aqui, com a horizontal. Se preferir em radianos, esse ângulo é igual a π dividido por 4 radianos. Este problema agora se tornou mais complexo. Como faço para especificar a magnitude e a direção da velocidade? E então, como posso resolver esse problema? Como faço para descobrir que altura a bola vai atingir e em que distância, ou seja, a partir dessa posição, ela vai apresentar um movimento curvo e que distância ela vai cair da posição que ela foi lançada? E qual vai ser a altura máxima que ela vai atingir? Espero ser capaz de ensinar a você sobre como resolver esse problema no decorrer dos próximos vídeos. Eu quero informar a direção e a magnitude do vetor velocidade. Eu poderia dizer que a minha velocidade inicial é de 10 metros por segundo, como está aqui, a 45 graus em relação à horizontal. E isso seria uma especificação legítima da velocidade. Mas é meio difícil de lidar com essa forma de especificação. Então vou ensinar uma maneira de lidar com vetores. De fato, você pode expressar um vetor em suas componentes, ou melhor, em suas componentes ortogonais. Nesse nosso exemplo, em uma componente horizontal e em outra componente vertical, uma perpendicular à outra. Então você pode dizer que uma bola que está movendo a 10 metros, como está apresentado aqui, ó, uma bola que está movimentando a 10 metros por segundo, com este ângulo de 45 graus, está, na verdade, movimentando-se alguns metros por segundo para cima, ou seja, ela está simultaneamente, à medida que ela se movimenta, ela está simultaneamente movimentando para cima, na vertical, mas está também simultaneamente movimentando para a direita. Se imaginarmos um par de eixos coordenados e chamar um de eixo x, por exemplo, imagine aqui que a gente tivesse, vamos mudar aqui essa cor, chamar esse eixo de eixo x e esse outro eixo perpendicular, a gente chamasse esse eixo de eixo y, nós poderíamos dizer que a bola apresenta uma componente de velocidade horizontal que eu posso chamar de Vx ao longo do eixo x, e ela apresenta também uma componente de velocidade vertical que eu estou chamando isso aqui de velocidade, essa de Vx, e a vertical ao longo do eixo y eu estou chamando de Vy. E quando os movimentos em x e y são combinados no ângulo de 45 graus, produz um movimento inclinado com velocidade de 10 metros por segundo. Então, como faço para expressar esse movimento inclinado com velocidade de 10 metros por segundo nos movimentos segundo o eixo horizontal x e segundo o eixo vertical y? Vou mostrar para você, é muito simples. O que você pode fazer é desenhar um vetor onde o comprimento do vetor representa a sua magnitude ou o seu valor. Nesse nosso caso, uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, vou mudar aqui para uma nova camada. Então, a gente poderia dizer o seguinte: eu estou aqui com um vetor onde o comprimento desse vetor é proporcional à sua magnitude. Então, se ele vai daqui até lá, vamos supor que eu representasse esse vetor 0,5 centímetros seria metade dele, aqui na ponta 10 centímetros. Então vamos supor que o comprimento, esse comprimento todinho aqui tivesse 10 centímetros e tivesse representando a velocidade de 10 metros por segundo, 10 metros por segundo. Isso é a representação geométrica do nosso vetor velocidade. Ou seja, cada centímetro geométrico aqui está representando, na realidade, a velocidade em 1 metro por segundo. Cada centímetro representa 1 metro por segundo. 5 centímetros representa 5 metros por segundo. 10 centímetros representa 10 metros por segundo, nesse exemplo. Ou seja, se a gente usar essa escala. Se o comprimento da linha que representa, então, o vetor foi 10 centímetros, nós estamos com 10 metros por segundo. É isso que nós estávamos falando. Só voltando aqui um pouquinho. Isso.
só para enquadrar melhor. Se imaginarmos um par de eixos coordenados e chamar um eixo de x e o outro de eixo y, a gente teria então essas duas componentes de velocidade que nós comentamos, que seria Vx e Vy. E nós sabemos que o ângulo que o vetor velocidade forma com a horizontal, ou seja, esse ângulo aqui, nós já apresentamos ele, esse ângulo aqui vale 45 graus. Assim, a componente horizontal da velocidade da bola seria equivalente ao comprimento OB desse triângulo. Olha aqui, ó, coisa interessante. Ó. Vamos deixar até o nosso vetor aqui como estava anteriormente, na mesma cor, né? Esse aqui é o nosso vetor velocidade de 10 metros por segundo, representado por um comprimento de 10 centímetros, poderia ser outro comprimento, não tem problema. Esse triângulo é um triângulo retângulo, e nós estamos aqui falando de OB, A, e vamos deixar essa extremidade C, ou seja, a distância OC, que é a hipotenusa do triângulo retângulo, representa o nosso vetor. OA, isso que está aqui, vamos até mudar de cor para facilitar o nosso raciocínio, ó, de O até A é a nossa componente de velocidade vertical, que é essa mesma que está aqui desse lado, VV. E isso que está aqui embaixo, esse cateto do triângulo retângulo, representa a componente da velocidade na horizontal. E a gente sabe que esse valor aqui vale 10 metros por segundo. O triângulo OCB, como nós já dissemos, é um triângulo retângulo. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 45 graus. Ou seja, esse lado aqui é o lado de 40. Desculpe, a hipotenusa é esse lado de 10. A velocidade VV é oposta ao ângulo de 45 graus. E a velocidade VH é o lado adjacente a esse ângulo de 45 graus. Bem, o que é que nós sabemos, usando os nossos conhecimentos de trigonometria, é que o seno de 45, seno desse ângulo, é o cateto oposto, que é a velocidade vertical, dividido pela hipotenusa, que vale 10 metros por segundo. A componente de velocidade vertical vai ser pelo seno de 45 graus. E o cosseno de 45 graus? Cosseno de 45 graus, que está aqui, vale o cateto adjacente, de trigonometria, né? Dividido pela hipotenusa, que vale 1, está multiplicando, então a componente da velocidade na horizontal vale 10 metros por segundo.